Olá, estudantes da terceira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre doenças contagiosas reemergentes. Então, quais são os objetivos? Conceituar doenças reemergentes e os principais motivos do seu aparecimento e compreender como se dá o espalhamento dessas doenças. Então, o que são doenças emergentes mesmo? Eu expliquei na aula passada o que eram doenças emergentes. O que era mesmo? É um problema de saúde em que a incidência cresceu nos últimos anos. Pode ser um problema conhecido, mas que ultimamente tem aparecido com mais frequência, por exemplo, a influenza e o dengue. Então, ela é emergente. Ou ela era um novo ser, uma doença surgiu novamente, uma doença nova, totalmente nova, um agente infeccioso diferente. Ou então, ela pode ser emergente quando? Quando ela estava controlada durante um tempo e ela volta a surgir no cenário. Então, ela também é chamada de doença emergente. A influenza, a dengue, são consideradas doenças emergentes. Elas estavam controladas durante um tempo, né? E ocorreu mutações nesses agentes infecciosos que causaram novamente o aparecimento dessa doença. Então, olha, vamos ver uma notícia de abril de 2022. Paraná promove nesse sábado, dia D, de vacinação contra o sarampo e a influenza. Estratégia de intensificação das ações de rotina. O dia de mobilização é importante para ampliar a proteção da população preconizada com a vacina da gripe e para ampliar a proteção das crianças contra o sarampo. Nesse dia, as crianças na faixa etária preconizada podem receber a vacina de influenza e do sarampo simultaneamente. O dia D facilita o acesso à vacina para as pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana, explica o secretário estadual da Saúde, César Neves. A fácil transmissão dessas doenças é preocupante, por isso é fundamental garantir o maior número de pessoas vacinadas para que o bloqueio da circulação do vírus seja de fato efetivo. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a campanha nacional de vacinação contra a influenza tiveram início no dia 4 de abril e ocorrem de forma simultaneamente pela primeira vez. O Paraná já recebeu 660 mil doses da vacina contra o sarampo e mais de 2 milhões de imunizantes para a gripe. Então, quando nós falamos de vacina é muito importante, porque ela controla o número de casos. As pessoas que estão vacinadas, elas não têm a chance de sofrer a parte mais grave da doença. O seu corpo já está imunizado, consegue combater esse vírus, né, ou essa bactéria. Então, a vacina é muito importante. O movimento anti-vacina, que é aqueles que as pessoas não vacinam, né, por várias razões, contribui para que doenças que estavam desaparecidas ou estavam controladas comecem a surgir novamente. Então, por isso que é importante fazer campanhas de vacinação, é por isso que é importante que as pessoas que não têm o tempo de comparecer ao posto de saúde durante a semana, vá pelo menos nessa campanha, né, nesse dia de campanha, recebam suas doses de vacina, né, para que sejam imunizadas. Essas vacinas do sarampo, vacina contra a influenza, são doenças que são de fácil transmissão. Então é importante que as pessoas estejam imunizadas para que se diminua o caso da incidência, o número de casos, né, dessa doença naquela região. Então, doença reemergente é uma doença infecciosa conhecida, mas mudou o seu padrão de comportamento e surgem novos casos, por exemplo, tuberculose pós-HIV, né, a dengue. Então, tuberculose já teve surtos, já teve epidemias de tuberculose. Muitas pessoas que contraem o HIV é aquela vírus, né, que vai atacar o sistema imunológico. E como elas têm um sistema imunológico mais menor, né, até por conta do vírus que ataca o sistema imunológico, eles podem ter tuberculose pós o HIV. Ah, mas por que surge tuberculose? Porque muitas pessoas não vacinaram, né? É um dos motivos maiores, né, para se ter esse aumento de casos. As pessoas não se vacinaram, não combatem o agente infeccioso e acabam depois transmitindo, né, essa doença.
E também a dengue no Brasil, né? Dengue também já existem tratamentos, né? E as pessoas têm que procurar os tratamentos para que evite que esses agentes infecciosos mudem o seu comportamento e surja novamente, né, um novo padrão epidemiológico. Então, quais são os fatores que favorecem o surgimento de doenças reemergentes? Onda de xenofobia e isolamento das nações mais ricas. Então, populações, né, pessoas que estão lá num local e que essa doença surja, elas ficam isoladas ali por vários motivos, né? Isso faz com que apareçam doenças reemergentes, né, ali. Também movimentos de resistência anticientíficos, né? O movimento antivacina tem crescido muito, né, no mundo. É um movimento preocupante porque as pessoas não se vacinam, não ficam imunizadas, e uma pessoa que não está imunizada, ela está transmitindo esses agentes infecciosos para a população. Então é importante se atentar ao calendário das vacinas, importante que se acredite na ciência, né, para que mais pessoas sejam imunizadas. Também mudanças climáticas favorecem o aparecimento de doenças reemergentes. Por quê? Porque aqueles organismos estavam adaptados àquele meio. Se eu tenho mudanças climáticas, o comportamento daqueles seres muda. Eles vão se adaptar ao novo ambiente. Se eles se adaptam, eles sofrem mutações para eles se adaptarem. E essas mutações podem favorecer uma infecção, um novo padrão de infecção nas pessoas. Né? Por isso que mudanças climáticas podem favorecer o surgimento dessas doenças reemergentes. Também, olha, um exemplo da doença reemergente, poliomielite. Poliomielite é uma doença causada por um agente infeccioso que dá uma inflamação no sistema nervoso. E ele pode danificar o sistema nervoso e a pessoa perde os movimentos. Pode perder todos os movimentos, se for controlada essa doença rapidamente, mas pode comprometer os movimentos, pode perder o movimento das pernas, né? Então, o que acontece? Ela estava praticamente erradicada em 2018. O que é erradicado? Não se ouvia falar de casos de poliomielite lá em 2018. Só que a OMS anunciou que apenas 30 casos no planeta, né? Que estavam lá em países como o Afeganistão e no Paquistão. Então, essa doença foi erradicada praticamente no mundo todo. Mas o que aconteceu? Movimentos anti-vacinas, né, principalmente movimentos anti-vacinas, fez com que as pessoas não fossem imunizadas e novos casos surgiram de poliomielite. Novas crianças foram afetadas e essa doença voltou a ter incidência atualmente. Outra doença é o sarampo. Desde 2018, no nosso país, aqui no Brasil, não se ouvia falar em sarampo, não tinha casos de sarampo. Por que não tinha casos? Porque era uma doença que está dentro do cronograma vacinal, né, das crianças. Então, se são vacinados, estão imunizados. Não se ouvia falar em sarampo. Só que ela voltou. Muitos casos de sarampo estão sendo alertados pelo nosso país, né? 10.326 casos confirmados, na maioria lá no Amazonas, Roraima, com 12 óbitos. Principalmente devido a quê? Devido ao atraso nas vacinas, né? Ou não foi porque esqueceu, né? Ou então realmente aderiu ao movimento antivacina, fez com que essa doença voltasse a surgir, uma doença que estava erradicada, voltasse a surgir. A febre, uma doença emergente, febre Europucher, né, 2017, grande potencial de se espalhar de forma semelhante ao Zika vírus, e os transmissores na natureza são mosquitos. Então, um exemplo de uma doença emergente, né, transmitida por mosquitos. E o vírus da família do coronavírus, né? Infecção de SARS-CoV-1 e 2, também no MERS. Tem alta taxa de infecção, ocorre aparecimento dos sintomas, muitas vezes a pessoa é assintomática, ou então demora para ter os sintomas, mas já está transmitindo. Tem um modo fácil de transmitir por via aérea. Então, surgimento de uma doença emergente.
Então, como evitar? Investimentos em pesquisas, fortalecimento da vigilância, maior capacidade de detecção da doença, ações de prevenção, controle de vetores. Vacinação é a melhor forma de inibir a volta de doenças que já estavam eliminadas, como o sarampo. O que nós podemos fazer? Utilizar medicamentos com responsabilidade, tomar vacinas indicadas para o perfil etário, orientar pessoas em ambiente de convívio constante, sobre esses assuntos. Vamos lá para uma atividade. As doenças emergentes e reemergentes são importantes temas de saúde pública e merecem atenção para que grandes epidemias sejam evitadas. Que medidas podem ser evitadas para evitar essas doenças? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, olha lá, quais medidas podem ser tomadas para evitar essas doenças? Vacinas, preservar o meio ambiente, saneamento básico, higiene, utilizar medicamentos com responsabilidade. Por que a gente tem que utilizar medicamentos com responsabilidade? Se o médico vai lá prescrever um antibiótico, por exemplo, o antibiótico ele vai matar bactérias e ele manda você tomar 7 dias. O que acontece? Você foi lá e tomou 3. Ah, melhorei, não preciso continuar o tratamento. Não, mas e as bactérias que estão ali e que não morreram? Que elas estão ali no teu corpo. Se você não tomar o medicamento, elas vão aumentar o número e você vai continuar transmitindo mesmo, porque você não tem tantos sintomas. Então é importante seguir o tratamento médico, né? Usar os medicamentos com responsabilidade, tomar vacina indicada para o perfil etário, né? Risco epidemiológico. Conversar com as pessoas que estão ao seu redor, explicar, né, sobre a importância de todos esses assuntos, do processo vacinal, de respeitar as campanhas vacinais. É importante, né, que você esteja sempre conscientizando as pessoas ao seu redor para que essas doenças acabem ficando ali, né, estabilizadas e não vão surgir novamente, né, reemergir ou de repente novas doenças mesmo surgir. Então é importante sempre estar conversando sobre esse assunto. Vamos lá para uma outra atividade. Pensando em estudos na área de pesquisas científicas, qual que é a importância dessas envolvendo o tema da produção de vacinas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a importância de ter pesquisas envolvendo a produção de vacinas? Conhecendo a genética da nova doença, podemos entender melhor como ela começou, com que velocidade o vírus muda, né, o código genético, como está se propagando mundialmente. A vacina do novo coronavírus foi uma vacina que veio muito rápido. Por quê? Porque já existia a pesquisa científica já sobre isso, já rapidamente já conseguiu identificar qual que era o genótipo da doença, qual que era foi lido todo o código genético, foi produzido vacinas de acordo com esses padrões, né? Então é muito importante que haja investimento nas pesquisas científicas. É importante também que as pessoas sigam os cronogramas de vacinação. Se a vacina ela veio antes de vir vacina, ela foi testada, ela foi estudada, ela foi mostrada que é segura. Então é importante que se acredite na ciência, é importante que conheça esses processos vacinais e que não deixe de vacinar, porque a vacina, ela previne a doença. Quando você vacina, você vai pegar o agente infeccioso morto, ou um pedaço dele, ou ele está neutralizado, e o que acontece? O seu corpo produz um anticorpo contra esse agente infeccioso. A partir do momento que você entra em contato com ele, seja por vias aéreas ou contato humano, o seu corpo já sabe como se defender e rapidamente ele elimina. Se todas as pessoas estiverem vacinadas, quando esse vírus entrar numa outra pessoa, logo esse vírus vai ser derrotado. Então, a tendência é que essa doença diminua a incidência e até não tenha mais casos, né? Então, por isso que é importante estar sempre atento ao calendário da vacina. Então, nós falamos nessa aula sobre conceito de doença reemergente e principal motivo de aparecimento. Reemergente, ela voltou ao cenário. Por quê? Pode ser por desmatamento, pode ser por mudanças no comportamento e ela acaba surgindo novamente. Também a falta da vacinação, né? As pessoas não se vacinam, então novos casos surgem da doença, ela é reemergente. Estudamos também algumas doenças emergentes e emergentes, né? Nós falamos da poliomielite, do sarampo, que já estavam erradicadas, mas que por algum motivo ela voltou a ter incidência, voltou a ter casos, né? Um dos principais motivos é a falta de vacina, né? Falamos também forma e como podemos evitar o surgimento dessas doenças. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!